Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live sobre energia masculina e feminina. Convidar nosso amigo Diogo. Seja bem-vinda. Esperar o Diogo entrar para a gente iniciar a nossa live. Mais uma live dessa jornada mensal, né? Muito boa noite a todos que estão chegando. Obrigada. Gente, hoje estou bem cansada. O dia foi bem punk para mim, mas estamos aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Manda um hello aí para mim, por favor. Se tá tudo ok. Se a imagem tá boa, vocês estão me vendo bem, por favor. Boa noite. Aline, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Tô ouvindo, sim. Tudo. Imagem tá boa? Tá legal. Para mim tá um pouquinho embaçado, mas tá legal, tá legal, tá legal. Deixa eu ver aqui, eu botei a iluminação, né? Vê se tá melhor assim. Tá melhor, melhorou, sim. Ah, O som tá eu botei a bom, eu iluminação, falando? achei que era melhor. Tá ouvindo direitinho? Eu falando? Tá um pouquinho distante. É porque eu ia colocar até o fone, só que como eu vi que o som tava bom, eu falei, vou fazer um teste para ver. Um pouquinho distante sua voz. Eu vou colocar. Espera aí. Deixa eu ver se. Vou convidar o pessoal aqui para entrar. Tá bom. Melhorou? Não, tá distante ainda, tá igual. Enquanto você vai convidando aí, eu vou pegar o outro fone aqui para colocar, tá? Tá ok. Tá, beleza. Só um momentinho. Ao vivo é assim, gente. Acontece essas situações. Voltei. Deixa eu conectar aqui que vai ficar melhor. Agora vê se melhorou. Um pouquinho, tá um pouco melhor. Você me ouve bem, então, né? Tô ouvindo você, tô ouvindo legal. Então, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando esse trabalho, né? Falar sobre energia masculina e feminina nesse mês que foi o mês do Dia dos Namorados, né? Não tem como não falar sobre essas duas energias. E a gente vai trazer essa noite a consciência do que é energia masculina e feminina. Às vezes as pessoas não sabem e não sabem qual se encontra, né? E quando a gente não tem o equilíbrio delas, pode trazer alguns desafios para a nossa vida, não é, Diogo? É verdade. Até, Aline, antes da gente até dar prosseguimento aí, né, ao Tá assunto... A gente... longe agora, tá longe. Melhorou? Melhorou. Tô falando que assim, até antes da gente dar prosseguimento aí ao assunto, o tema, né, lembrar que até lá na divulgação, né? Deixa eu ver aqui, diminuir o barulho aqui, rapidinho. Tá bom. Até para dar uma satisfação aí, né, o pessoal que viu aí que lá na divulgação, né, estava a Aline e também a nossa amiga Adriana, né, Adriana Dutra. Mas ela, por motivos aí particulares aí, ela não pôde participar. Ela queria muito, não pôde participar, né? E a gente entende, né, ela, né, e o momento dela, mas a gente falou, não, a gente já tem esse compromisso assumido aí com o pessoal,
Então a gente vai Sim, fazer essa live aí, né, Aline? sim, com certeza, de fato. Isso aí. Isso. E assim, e é muito importante esse tema, né? Como a Aline ela começou falando aí de um equilíbrio. Interessante assim, é deixar bem claro, né, Aline, que a situação aí da energia masculina e energia feminina não tem nada a ver com opção sexual, nada a ver com machismo, nada disso. É para que a gente possa entender um pouco o que essa energia masculina e feminina, né? Pode ser que até alguns homens aí fiquem assim, a energia feminina, eu não tenho essa energia feminina em mim, não. Mas tem sim, tem sim, porque isso está expresso na nossa biologia, né? Assim, querendo ou não, né? O homem, assim, ele 20% nele é energia feminina. E a mulher, querendo ou não, 20% nela é energia masculina. Então é preciso equilibrar essas coisas aí para que, assim, na parceria, na vida profissional, quando há esse equilíbrio, né? E quando assim o indivíduo ele sabe separar essas coisas, tudo fica mais claro e as coisas elas fluem, né, Aline? Você não entende e não conhece que você tem essas duas energias, pode ser que você esteja somente uma e isso pode trazer problemas no seu relacionamento, na sua casa, na sua família, porque, como você falou, 20%. Mas como que pode que tem muitas mulheres que só vivem na energia masculina? Que 20% é esse? É verdade. E aí, tá, até o tema, né, o que você tem potencializado, né, energia masculina ou feminina. Só que muitas vezes acontece, tanto a gente não vai puxar sardinha nem para o homem nem para a mulher, né? Mas só o que acontece é que muitas vezes, né, a gente vê assim, mulheres com uma energia masculina muito potencializada. Ah, como que isso se dá? Às vezes tem mulheres que elas vivem em ambiente de trabalho, por exemplo, tem mulheres que são engenheiras, lidar com a maioria Está muito de baixo, Diogo, o lugares. seu áudio. Está baixo. Vê se melhorou. Vai ter que Melhorou? segurar. É. É, então, assim, tem mulheres que elas vão sentir essa exigência de trabalhar a energia masculina e potencializar um pouco, dependendo do momento, dependendo do ambiente. Por exemplo, tem mulher que trabalha como engenheira, trabalha em local que tem muito homens, 90% são homens. Então, assim, é bom ela ali ela trabalhar e ela potencializar um pouquinho dessa energia masculina que ela tem, até mesmo por conta do ambiente. Só que assim, essa energia masculina para ela potencializar lá no local de trabalho dela. Mas se ela traz para casa, ela traz para o relacionamento, o dia a dia dela, onde ela tem que potencializar, por outro lado, a energia feminina, aí fica difícil, né? Porque você tem que potencializar essa energia feminina fora o seu local de trabalho, ou até num relacionamento, dependendo da situação. E quando isso é trabalhado, as coisas elas fluem, né? Para os dois lados, né? Tanto para o homem como para a mulher, né, Aline? Exatamente. E a gente tem visto que os papéis estão sendo trocados. Muitas mulheres com energia masculina, que é aquela mulher que faz, acontece, e muitos homens com energia feminina. Por isso que a maioria dos relacionamentos não tem dado certo, porque não está tendo equilíbrio, só está uma concentração de uma energia só. Né? Não é que a mulher não tenha que ter, tem que ter. Mas é essa questão, qual é o momento que eu a uso? É verdade. Será que viver só numa energia tem me causado dano ou tá tudo bem? É verdade. Eu acredito assim que possa ser que alguns que estejam participando agora talvez não tinha nem ciência disso, né? Mas que negócio é esse de energia masculina e energia feminina? Mas assim, isso é um tema que é muito atual para os dias que nós vivemos, né? Porque se nós formos olhar para uns anos atrás, nós vamos ver que a mulher ela só potencializava ou ela só vivia 100% na energia feminina. Sim. Porque o padrão, né, que era criado para a mulher, ou seja, desde lá da pré-história, era aquela cuidadora do lar, aquela cuidadora do filho, da família, que estava ali, tinha que estar ali no momento que o esposo, né, procurasse. E assim, toda a relação dela era
fundamentada só na energia feminina. Então, isso assim, veio de geração em geração, passando por geração em geração. Só que hoje, por não haver esse equilíbrio, muitas vezes a gente vê um desequilíbrio por parte ainda de mulheres, porque foi muito bom assim que a mulher ela se despontou, né, na sociedade, né? E com isso foi muito bom porque ela foi ganhando o seu espaço, o seu direito. Só que com isso também trouxe um grande peso para ela, que é essa energia masculina potencializada. Então, se ela for envolvida por aquilo que a sociedade está pedindo, ela vai viver 100% na energia masculina. Por isso vai ter dificuldade no relacionamento, lidar com pessoas, criar relacionamentos de amizade, por falta desse equilíbrio aí necessário. Você acredita, Diogo, que a energia ela desenvolve por necessidade ou opção? Eu acredito que por necessidade. Por necessidade. Só que assim, por isso que tem que haver esse equilíbrio, né? Até a gente estava conversando naquele dia que nós reunimos, né? E eu falei assim, poxa, tem muitos homens que têm toda a oportunidade, tendência a potencializar só a energia feminina, né? Por exemplo, assim, eu e o meu irmão, a minha mãe separou do meu pai e o meu irmão tinha 15 anos de idade. Então, assim, e com isso veio sobre nós uma responsabilidade, porque eu tenho uma irmã especial, então minha mãe falou assim, ó, vocês vão cuidar da sua irmã e eu vou trabalhar, até vocês pegarem uma idade para trabalhar e ajudar em casa. Só que assim, a gente cuidava da minha irmã, uma menina, né? Uma menina, eu e meu irmão, eu falava com ele assim, ó, você vai ficar com a responsabilidade de arrumar a casa, limpar a casa, e eu fico com a comida. Aí a gente cuida junto da nossa irmã. Interessante que os meninos passavam para chamar a gente para brincar, né? Pô, vamos brincar. A gente não pode, tá fazendo comida, tá arrumando casa, tá cuidando da minha irmã. Ele, vocês são mulherzinha, fica dentro de casa cuidando de irmãzinha. Só que assim, isso assim, não teve nenhuma influência na nossa vida. Nós somos homens, né? Machos, e assim, fazemos tudo dentro de casa, né? Assim, eu quase 90% do que as mulheres fazem dentro de uma casa, eu também sei fazer, entendeu? O dia que minha esposa não pode fazer, eu tenho que fazer, eu vou lá e pego e faço. Isso não fez com que fosse diminuído essa energia masculina em mim. Por quê? Inconsciente, né, a gente soube equilibrar isso. E hoje, assim, isso agrega muito ao nosso relacionamento, porque a gente não tem aquele peso que a gente coloca sobre a mulher, mas a gente divide as coisas. E isso, assim, vale muito a pena, né? A gente olhar para esse lado e ver que quando há esse equilíbrio, a gente consegue desenvolver várias áreas da nossa vida sem nos afetar. Então, assim, muitas vezes vai ser a necessidade. Por exemplo, comigo e meu irmão foi a necessidade. Ó, a gente vai ter que fazer esse papel aqui, que para muitos não é papel de homem, mas a gente vai ter que fazer. Outros não, outros às vezes até por causa do ambiente, muitas vezes, né? O ambiente for muito feminino. Por exemplo, eu tenho um amigo que o filho dele só vivia num ambiente feminino. Aí era mãe, era avó, era tia, era as primas, e falou, Diogo, o tempo que eu tenho, ele é militar, né? Ele falou assim, Diogo, o tempo que eu tenho, eu pego meu filho, levo ele para jogar um futebol, para soltar uma pipa, para fazer alguma coisa. Por quê? Senão ele vai ser estimulado a só absorver essa energia feminina. E assim, ele inconsciente, ele já fazia isso. E hoje, assim, ele alcançou o resultado que ele tem queria. aquelas mulheres que elas são mulheres, mas que vivem na energia masculina e que cria criança. Olha o desequilíbrio. Tem o desequilíbrio. Porque há um desequilíbrio. Eu falo porque eu tenho muita energia masculina. Eu tenho muita energia masculina. Aí, como é você, ou eu como mãe solteira, manter uma casa e uma criança se você tem que fazer 2 papéis? Aí esse equilíbrio aí vai ser por livre... Porque praticamente uma mulher solteira, ela se anula como mulher. Ela se torna
o necessário, a provedora. Então, automaticamente, essa mulher acaba se anulando como mulher, né? Isso, e é muito importante, Nelly, porque até mesmo a mulher, ela vai colocar, se ela estiver com a energia dela masculina potencializada, ela vai trazer para ela até uma resistência a um relacionamento. Né? Com Você certeza. vê, você conhece, eu conheço, tem mulheres que você, às vezes ela sai com um rapaz, vai para um jantar ou para alguma coisa, algum programa, e ela, assim, às vezes o camarada tá ali para pagar a conta, mas por ela ter essa energia dela potencializada para o masculino, ela já vai metendo a mão na carteira e pagando. Por quê? Ela já está acostumada com isso. Só que ela precisa entender em que momento eu tenho que potencializar a minha energia masculina. Ah, é quando eu faço os dois papéis? Mesmo Aí a assim eu gente vou já entra equilibrando na infância, né? Será que na essa menina infância. foi cuidada? Isso, Porque lá isso no tem a ver com complexo de cuidado, Édipo, né? né? Será que ela É soube que é verdade. ser cuidada? Agradada? Sim, é verdade. É, é verdade. Influencia muito, né? A gente que estuda um pouquinho aí sobre esse complexo de Édipo, né? A gente sabe que influencia muito isso também, né? Porque qual a figura que ela teve dentro da sua casa, no seu lar, né? Com seus pais, né? Será que ela viu uma energia sendo mais potencializada do que a outra? Ou se ela viu esse equilíbrio? Se não, lá na frente ela vai sentir o reflexo disso. E se não tiver uma oportunidade de tratar e equilibrar, não vai dar certo, principalmente no relacionamento, né? É claro que na vida profissional também, você vê que muitas mulheres, às vezes, né, devido à demanda do ambiente profissional, ela tem que ali potencializar e fazer exercer essa energia um pouco masculina. Até porque para lidar com os homens ali, mas ela saiu dali, agora eu sou mulher, vou potencializar agora a energia que eu Imagina preciso, que é a quantas feminina. mulheres e assim, né? Eu falo por mulheres, né? Por ser mulher. Mas quanto de ser humano estão quebrados, né? Por estar em papéis que não é deles. Tem muito, né? A gente vê muito Agora isso, melhorou, são muito isso. mais ainda na Ah, fala, chegou mais próximo. melhorou, melhorou. Então, assim, a gente vê muito isso. E principalmente, assim, com amigos, né? A gente vê, mas só que, assim, não tem como a gente fazer pelo outro, aquilo que ele precisa fazer e precisa enxergar, né? O que a gente faz às vezes, dar uma dicasinha, dar uma alerta, mas com muito cuidado, porque muitas vezes a gente vê muita resistência, né? E às vezes, sem perceber, o casal ele vai se desgastando, ele vai, assim, vai perdendo o casamento, o relacionamento, ele vai se desgastando por não haver esse equilíbrio. Por quê? Tem até um ditado que a gente ouve muito, né? Os opostos se atraem. E tem que ser assim mesmo. Por quê? Se você tem um homem que ele tem potencializado nele a energia feminina, e a mulher ela tem potencializado nela a energia masculina, dificilmente esse relacionamento vai dar certo. Dificilmente. Porque assim, não Mas há aí que aquela. tá, né? No inconsciente, a gente não atrai o oposto, a gente atrai o que está dentro da gente no outro. O negócio é mais complicado do que É mais profundo, né? do que você imagina. E tem que, assim, haver esse conhecimento e essa busca, né? Porque, assim, tem situações que a gente vê que, às vezes, a mulher, como no caso de muitas, ela, como você falou, ela tem que fazer os dois papéis, né? Os dois papéis. Só que, assim, ela tem uma grande responsabilidade, que Sim. é ela, com ela mesma, dela equilibrar essa energia nela, como também a figura da criança, né? Porque muitas vezes a criança, o que ela está vendo mais em mim? O que essa criança está vendo mais em mim? Uma energia feminina sendo potencializada ou uma energia masculina? E isso vai influenciar muito no desenvolvimento da criança. Ah, se minha mãe é assim, minha mãe é 100% Ela masculina, vai ter até me resolve as dificuldade de coisas. lidar com o homem que tem energia feminina. É Mulher verdade. com energia masculina, ela vai ter muita dificuldade, porque ela vai achar que o homem é fraco. É muito, muito frágil, vamos dizer assim.
Sim, sim. E a gente vê muito isso, né, Aline? Agora, assim, você, mais do que ninguém, né? Assim, você pode falar com propriedade aí dessa situação, porque né, você Eu me vive, né? encontrei no autoconhecimento, né? Não é fácil, porque eu vim de uma família que meu pai é, né, energia masculina muito forte, né? Graças a Deus, referência de homem. Porém, o meu meio, minha mãe era muito energia também masculina, porque minha mãe não tinha muito cuidado por causa do trabalho. Sim, Não tinha aquela sim. coisa de botar um brinco, passar um batom. Então, não tinha aquela coisa de eu ver assim, aquela mulher exalando vaidade. Eu vi uma mulher com cabelo básico, roupa básica, tudo prático, e pronto, acabou. Então, quando eu fui estudar, eu fui perceber, caramba, cadê a energia feminina? O que me salvou, assim, né, ainda ser um pouco feminina, foi por causa das minhas tias. Minhas tias sempre usavam brincão, maquiagem, unhão. Então, eu puxei isso delas. Elas foram minha referência. Mas dentro de casa, eu vi que só tinha energia masculina. Aí. Então, eu não posso ser menos do que isso. Porque uma energia masculina é uma energia que lidera, que está à frente. Só que a gente, Sim, como mulher, a gente não tem estrutura para isso. Até quanto a gente aguenta? é verdade. É verdade. E o que muitas vezes a gente vê é assim, por falta desse equilíbrio, até mesmo no relacionamento é uma competição, né, Ali? É uma Sim, competição, porque quando não há esse equilíbrio, porque é muito difícil o casal ele chegar, ó, os meus problemas lá do meu trabalho eu deixo lá, e a mulher, os meus problemas lá do meu trabalho eu deixo lá. Agora vamos aqui ver se a gente está na mesma frequência, né? Eu sim. estou com a minha energia feminina potencializada e você com a masculina potencializada. Porque se o casal, né, ou seja, num relacionamento ou na vida particular, se não tiver assim, esse equilíbrio, vai haver um descontrole. Isso vai afetar várias áreas, vai afetar o emocional. Aí a pessoa traz aquele sentimento de culpa. Ah, eu não consigo ter um relacionamento com ninguém. Ah, eu não consigo ter um relacionamento de amizade, um relacionamento de namoro. Mas que energia está sendo potencializada? Qual frequência que Porque você está emanando, né? O que que você a energia está se. atraindo? É Gente, verdade, quem é quiser verdade. participar, a gente abre para participar, tá? Estamos aqui para. É um bate-papo. Não só É isso entre aí, eu e o gente. Diogo, mas é todos. Porque esse assunto é de Não, grande valia. É verdade. de grande valia. Falar sobre energia masculina e feminina é necessário nesse século que a gente vive. Porque a gente não. Né, a gente que é pai e mãe, a gente não está conseguindo ver o futuro dos nossos filhos. Está meio preocupante, né? Dizer assim. Os papéis É estão bem verdade. confusos. Isso, e assim, depois assim que a gente foi vivendo a fase, né, a fase adulta, né, eu e meu irmão, a gente teve que, assim, ressignificar muita coisa, que a gente tinha todo o motivo para ter a energia feminina potencializada, né? E não só depois que a minha mãe se separou do meu pai, a gente teve que trazer essa responsabilidade para a gente. Mas, assim, eu via no meu pai a figura de um masculina mais fraca. Mais fraca. Fracasso, né? Aquela É, coisa, o que diz o homem banana, né? é, a minha mãe virada no 320, né? Nem sei, virada nem 220, nos 320. Então, assim, qual ali o papel que a gente via ali dentro da nossa casa? A gente via um papel invertido. Porque Sim. o que eu percebia, né? Caramba, tem alguma coisa diferente. Eu não entendia, né? Por causa da idade, né? A gente era muito novos. E eu via assim, pô, minha mãe que acorda cedo, cara. Minha mãe que acorda cedo vai trabalhar e meu pai, pô, fica em casa. Aí eu falo assim, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que era assim, ao contrário, né? Aí meu pai sempre entrava no emprego, não parava nunca no emprego, minha mãe ali batalhando, batalhando, batalhando. Eu falava, pô, tem alguma coisa errada ali. Então, assim, foi essa percepção que nós fomos tendo lá na infância que fez com que nós evoluíssemos mais
equilibrando essas coisas. Então não tem isso, né? Você é assim porque aconteceu isso. Todos nós temos uma oportunidade de mudança, né? Todos nós. Porque nós não somos o que os outros dizem que nós somos, né? Nós somos o que acreditamos ser. Então, eu não sou o que os outros dizem O que eu sou. problema todo, quando diz assim, né, que nós somos aquilo que acreditamos ser, o problema é que quando a gente não se conhece. A importância desse autoconhecimento. Porque então eu vou ser aquilo que os outros falam. Porque eu não sei Isso, quando não nada tem de uma mim. identidade, né? Sim, sim. E é isso, muitas vezes acontece isso, porque a pessoa ela vai ouvindo tanto a opinião dos outros, né, em relação à vida dela. Você faz isso, você é assim. Aí chega uma hora que ela vai falar, eu sou mesmo, eu sou assim mesmo. E ela vai aceitar ser o que os outros estão falando. Por quê? Por causa dessa falta de Essa questão que você teve que se ressignificar na sua infância, eu tenho ressignificado na minha vida adulta. Porque eu tive que desacelerar para eu estar nesse lugar feminino, do receber. Porque a energia feminina, ela acolhe, ela é maternal, ela é aquela que está ali para abraçar, né? Sim. A mulher, né? Essa energia feminina, a de acolhimento, né? Então, eu percebi em mim que eu tive que desacelerar, recuar, ir respirar fundo, porque senão a gente fica acelerado a vida toda. E realmente a gente vai vivendo naquele ciclo. Sai de um relacionamento entre outro, sai de um relacionamento entre outro, Por quê? Que busca é essa que a gente tanto procura, né? É verdade. É igual teve uma pessoa que... Porque às vezes as pessoas elas querem que a gente decida algo por elas, né? E, é mais fácil, né? Tirar a autorresponsabilidade. Se der ruim, eu vou cobrar o Diogo, né? Que me deu o conselho errado. Aí a gente, assim, como a gente desculpa o termo, mas a gente é gato escaldado, né? Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, mas o que eu faço, Diogo? Não estou aguentando mais o meu companheiro, eu vivia sozinha, eu tinha a minha liberdade, fazia as coisas que eu queria, agora ele está impedindo eu de conseguir alguma coisa, de fazer algumas coisas. Mas o que você acha? Acha que eu devo ter... Assim, ela não falou claramente, mas eu falei, ela quer que eu decida o relacionamento dela por ela, né? Aí eu perguntei a ela assim, o que é mais fácil para você? Você está com o que você já conseguiu mudar muitas coisas na vida dele, ou você pegar um e começar do zero e ter todo o trabalho? Você está disposta? Aí ela, pensando bem, acho que é melhor se manter com o que estou hoje. Mas aí eu te conflito com essa... Mas eu te conflito com uma fala dessa, por quê? Eu até postei uma vez essa frase assim, parecida, né? O que é mais fácil? Você começar de novo ou aceitar o que você já tem? Só o que você tem? Será que é bom? Será que é saudável? Ou é cômodo? Não, mas e o que acontece? Tem algo, assim, tem até uma ferramenta que eu gosto muito, que ele é chamada, essa ferramenta, de janelas de Ohari. Ou seja, tem coisas que eu percebo em mim que são desconhecidas para os outros. Só que tem coisas que o outro enxerga em mim que eu desconheço e eu não quero enxergar que aquele erro está em mim. Então, assim, é uma situação que não é uma pessoa que vem assim, o esposo ela é viúva, o esposo faleceu, e ela já veio de vários relacionamentos. Então, ela vem de uma transferência, vivendo a mesma coisa em relacionamentos diferentes. Então, ela já passou por muitas situações, mas será que realmente o erro está só nos outros ou tem coisas que estão em mim que eu não estou enxergando, né? E precisa ter esse olhar para dentro, né? Para perceber essas coisas, essas situações. Mas então, por isso que é mais fácil a gente estar onde está. Por isso que a zona de conforto não é um lugar não é confortável. Verdade. Porque eu estou nesse lugar que eu já conheço esse lugar, para que eu vou mudar? Dá trabalho, aí entra o quê? Nosso cérebro, a gente sabe que quer poupar energia, né? Então, eu vou ficar aqui, tá bom?
tá ótimo, tá. É igual aquela pessoa que fala assim, não, não tem problema, tá tudo bem. É que mais tem. O Ah, mecanismo de defesa. é isso daí. Tá As tudo bem. pessoas elas já vivem assim. E assim, é muito mais fácil você transferir não só a culpa, né, mas a responsabilidade para os outros, né? Só que assim, quando você tem assim um equilíbrio em sua vida, você busca esse autoconhecimento, quando você for tomar uma decisão, você vai estar certo daquilo que você vai fazer. Agora, as pessoas assim, que em momentos de crise quer tomar decisão aí depois você vai parar para pensar e vai ver, poxa, o que eu fiz? Né? Porque ali não teve um momento para ela trazer esse autoconhecimento para ela e se conhecer. E quando não se conhece, quando não sabe o objetivo, qualquer caminho serve. Ah, vou tirar para tudo quanto é Exatamente. lado, eu vou ir. Né? Enquanto você não entender em que frequência você está e que energia você está, a gente sempre vai estar rodando em círculo. Por isso que é Verdade. necessário trazer esse tipo de tema para a gente ter consciência e nos olharmos e ver, caramba, por que eu ajo dessa forma? Por que os relacionamentos eu não sei receber? Porque eu não sou feminina? Porque às vezes eu sou agressiva? Porque eu gosto de mandar? Porque eu gosto de estar no controle da situação? É muito da energia masculina, né? É verdade. Aí a mulher não consegue, ela não consegue estar naquele lugar de tranquilidade. Ela vive em guerra. É a Mulher Maravilha. É verdade. Sempre tem Existem esses guerra, sempre conflitos tem guerra. constantes. Né? E o importante assim, é entender que assim, você tem a energia primária e a energia secundária. Né? Sim. A energia primária no homem é a masculina, é os 80% que ele tem, né? Os 20% feminina. Agora a energia secundária nele é a feminina, como na mulher a energia primária é feminina e a secundária é masculina. Quando eles entendem isso, eles vão ver, tem alguma coisa aqui que a gente não está na mesma frequência, na mesma bipolaridade. A gente tem que mudar alguma coisa para que esse relacionamento ele possa ser equilibrado, senão joga tudo para lá. E as pessoas vão vivendo assim, né? A Eli tá falando que tem esse negócio de masculino. O quê? O quê? O que para você ver o equilíbrio, né? Aí você vê o conflito que a gente traz. E a gente, Sim. assim, a gente já vai para esse ano 23 anos de casamento, entendeu? Fora os de namoro de enrolação, né? Uhum. Então, assim, aí você vem para um relacionamento, que você vem de uma infância assim, você via mais a energia feminina sendo potencializada e sendo exercida, aí você vem para um relacionamento que você vê outra pessoa que vem com o oposto de você. Então, assim, os papéis invertidos. Aí Ela tá é perguntando o que pode fazer. Desacelerar, Eli, consegue? A única forma para você acessar a energia feminina é você desacelerar o masculino e aprender a deixar o homem comandar. Não no sentido, eu vou ser submissa a ele, não nesse sentido, mas deixa fazer o homem fazer o papel que é dele. Se eu pagar uma conta, pô, deixa lá. Isso não vai diminuir. O problema é o ego, que às vezes, né, que nos fere. Gente, estou falando por experiência própria. Não estou falando nada que eu não viva ou tenha vivido. O ego. Porra, mas eu dou conta, eu pago meus boletos, sou independente. Mas e daí? Qual o problema de você receber? Você ser agraciada? É isso aí, quebrar os ciclos. Mas você tem que entender que momento que você está. E é essa questão de você receber. Eu acho assim, o que muda mesmo a energia é essa questão do receber, sabe? É muito forte. Você verdade. está E aberta assim, para receber. e hoje assim, a gente vê hoje a sociedade ela exige, ela de uma forma ela está exigindo essa energia masculina potencializada na mulher. Né? Porque Sim. hoje, como a gente falou, né, a mulher hoje ela alcançou cargos que só homem alcançava. Hoje elas têm responsabilidades que antes Você era vê, só dos Diogo, que a homens. nossa sociedade ela sempre foi desequilibrada. Antigamente,
a mulher só tinha que ter feminino. Ok, mas será que é só o feminino? E aquelas mulheres que nasceu com a liderança? Ela não poderia desenvolver? Poderia. Só que também agora há um desequilíbrio, porque só também tem energia masculina. E aí? É verdade. E hoje, assim, essa independência da mulher, isso foi muito bom. Isso abriu as portas para as mulheres hoje terem direitos que antes elas não tinham. Né? Hoje até de trazer uma certa responsabilidade até por relacionamento que antes elas não tinham. Mas assim, se o casal no relacionamento ou na vida particular, porque a gente fala muito de relacionamento quando a questão é energia feminina, energia masculina, só que isso é para a vida, em todas as áreas da vida, né? Por exemplo, se você trabalha, como nós falamos no começo, num local que a maioria é homem, né, e você ali, você não vai ter ali trabalhar só a sua energia feminina, porque senão você não vai prosperar. Né? Tem que impor respeito. Se for Agora, liderança. Se for um cargo que exige liderança, né? Então, assim, se ela, lá no meu trabalho eu trabalho a minha energia masculina. Lá eu exerço mais a minha energia masculina. Agora eu deixei aquilo tudo lá no meu trabalho. Agora eu venho pro meu lar, pro meu casamento, pro meu relacionamento. Aqui eu sou mulher. Aqui eu preciso ser cuidada. Porque né, a energia masculina, ela é aquela que tem a direção, tem assertividade, foco, propósito, missão. Conhecimento, raciocínio, né? Agora a energia feminina não, é aquela de acolhimento, de leveza, de emoção. Sai o som, não tô ouvindo, não tô vendo. Não tá saindo o som, não tá. Então, enquanto o Diogo não volta, vou responder. Realmente é sobre isso. Essa questão de você aprender a relaxar e receber, né? Aquela botou aqui, ele botou, eu tenho mania de tomar a frente, querer assumir, por exemplo, pagar um lanche, é isso. Por que você não pode receber? Tem vezes que a gente vai estar duro mesmo, aí vai ter que pagar, né? Mas... Não, aí tudo bem, até porque vocês são casados, né? Mas e qual o problema de alguém pagar um lanche? Qual o problema? Isso não vai deixar de você mostrar que você não é capaz. Você é capaz. Não. Viu como está associado ao poder? O poder? Eu assumo, eu faço. E ela, o que acontece? Ela, assim, a gente trabalha juntos também, né? A gente tem as outras coisas, mas a gente trabalha junto, né? E às vezes a gente vai fazer um lanche, alguma coisa, às vezes é até ela que está com dinheiro ali na conta dela e tudo, só que ela me dá o cartão para eu passar, e às vezes o cartão dela, entendeu? Então, assim, ela consegue equilibrar isso, né? Mas tem mulheres que, às vezes, não. A mulher que ela sente o prazer dela se impor e sobrepor aquilo que é o papel do homem, né? E muitas vezes isso traz muito desequilíbrio no relacionamento. É muita coisa, né? Isso é a sua análise. É a sua análise. Aí, ó, ela falou que hoje você vai pagar o lanche, hein? Ai, viu que não vou fazer mais isso. Viu que você me arrumou, Aline? Não, e hoje em dia, assim, o que você vê muito hoje não é assim, parceria, mas você vê em muitos outros relacionamentos competição. Quem ganha mais, né, quem faz mais, quem faz menos. Mostrar algo, né? É necessidade de aprovação, né? Vamos falar. É verdade. É muito sobre e, assim, isso. 90%, né? Vamos dizer assim, 99% do grupo feminino que a gente atende, né? Até aí o pessoal que está aí, a gente faz estudo de psicanálise e a gente já faz os atendimentos, né? Assim, 99% das mulheres, muitas vezes, elas não estão nem tão preocupadas com a questão financeira, mas a falta de parceria nos relacionamentos. Então, isso tem sido... por exemplo, eu estava conversando até com a Ana. O problema hoje em dia, a gente já entende que a gente dá conta. A mulher, né? Não precisa mais, né? Não é um homem que vai... Eu falo por mim, não é um homem que vai me bancar, eu dou conta disso. Mas aquele homem que faz o papel de homem. Pô, eu tô aqui quando você precisar. Isso não falta. Isso tem faltado por causa do desequilíbrio.
Os homens Isso. estão querendo acolhimento, pô. Não, e você assim, tocou num detalhe aí que assim, é muito importante. Porque o que acontece? O que acontece é que às vezes a mulher, por ter essa energia tão masculina potencializada, às vezes ela não aceita nenhuma ajuda do homem. Sim. E às vezes a gente vê isso em coisas Acha que simples. é logo que é alguma troca Tem sexual, né? interesse. Por exemplo, deixa eu te ajudar a pegar essas bolsas aí que tá pesada. Não, eu consigo. Eu posso, eu sou forte, eu sou independente, eu Mas quanta tomo mulher conta da essa minha mulher vida. carrega de dor, né? Quanto ela É, carrega de dor? Gente, é isso, muita dor. é muita coisa, é É muita coisa. muita dor. E se, assim, se isso não for trabalhado, né, para que ela tenha esse autoconhecimento dela mesma, e ela vai descobrindo realmente o seu perfil, né, o seu comportamento, dificilmente ela vai ter sucesso na vida dela em algumas áreas, porque a exigência sempre vai ter, né, em alguma área. Se a pessoa não tiver um equilíbrio, ela perde o momento que ela vive e passa, né? Passou, já era. Daqui a pouco é mais um desgaste, mais uma situação difícil que vem e ela não consegue É, dar conta. porque para essa mulher ser mulher, ela tem que usar energia feminina. Porque não tem como, vai assustar os homens. É, O homem não dá conta de energia masculina, né? Não dá conta, assusta. Essa mulher, não, ela é isso é. autossuficiente. Sim. Ela é autossuficiente. Para que ela precisa de mim? Não, isso traz uma resistência, isso provoca uma resistência, porque tem homens que ele tem até medo de chegar se aproximar de uma mulher, Eu falo porque ela dela muito impõe ali. grande. O falo dela é tão alto assim, ela é tão potencializada no masculino que ele tem medo. Ele falou, caramba, eu não vou entrar nesse relacionamento não, porque a mulher faz tudo. A mulher... E o que acontece? Muitas vezes, tem um casal que os dois, ele dirige, né? Assim, e às vezes a mulher, ela vai ter aquela necessidade de ver a masculinidade no homem ser potencializada. Peraí, meu amor, eu sei que você dirige, tá? Mas hoje eu não vou de carona, não. Vou dirigir para você, você que vai aí no carona. Mas sem mulher, não. Eu tenho conhecidos, se estiver assistindo, pode até ficar Gratidão, chateado comigo. Douglas. Douglas está aqui. Pode ficar chateado comigo, mas assim, às vezes o camarada, mulher, dirige você aí que eu vou aqui descansando, já dirigi o dia todo. Peraí, você está jogando uma responsabilidade, né, que muitas vezes não é dela, mas que é do papel do homem. E são Eu coisas acho que aqui o simples que combinado não faz toda sai a caro, diferença. né, o Diogo? Não, O combinado não não, sai caro. é verdade, é verdade. E tem que haver isso, porque senão, às vezes, as coisas simples, quando você consegue resolver coisas simples, pode vir coisas mais complexas e difíceis que você vai tirar de letra. Porque, assim, como se resolve qualquer coisa, é como se resolve tudo. Se você consegue A gente resolver não o resolve mínimo na sua nada. vida, A não, gente dá conta, né? Mas eu é não muito digo nem doloroso. como resolve, né? Eu digo assim, a expressão mesmo é como se faz qualquer coisa. Como se Sim. faz qualquer coisa é como se faz tudo. Se você faz algo que seja, por exemplo, você quer conhecer a candidata ao seu casamento, o candidato, vai na casa dele sem avisar e ver como que ele se comporta, como ela se comporta em casa, porque aquilo ali é o reflexo de como a vida da pessoa está e futuramente, certamente, você vai Agora, ver isso o refletido lá Diogo, nela. vou te perguntar, né? Porque a gente que é psicanalista adora o conforto. E aí, você agora é mais filho da mãe ou do pai? Oi? Você agora é mais filho da mãe ou do pai? Eu acho filho da mãe, né? Por causa da energia, tá? Porque sua mãe tem energia Cara, masculina. é. Aí você vê, hoje assim, eu adoro cozinhar, né? Cozinho pra caramba, cozinho pra caramba. Aí você vai ver, a minha mãe é uma baita cozinheira, cara. Eu e meu irmão, a gente cozinha muito. Só que assim, como a gente sabe equilibrar essas coisas, é igual assim, se você
falar aqui em casa, quem cozinha mais? Sou eu. Mas tem vez que eu falo assim, ah, mulher, você, tô com vontade de comer uma comidinha diferente, faz aí que é contigo, né? E jogo essa responsabilidade para ela também, para ser equilibrado, né? Porque Sim. senão Tem que ter você, muita sabedoria, né, Diogo? Muita sabedoria. poxa, Principalmente para poxa, né? E a manter um pessoa, relacionamento de anos como vocês, né? é Tem que ter sabedoria, verdade, porque eu já fui casada e essa questão da energia foi um grande problema, né? A é, gente não tinha conhecimento, enfim. sim. Conhecimento é vida, gente. Faça terapia. Eu também, assim, indico e aconselho, Não faça é terapia, porque não é porque marketing, não, gente. É vida é, mesmo, autoconhecimento em todos os sentidos. Não, e o mais importante é você se conhecer. Porque se você se conhece, você conhece o mundo. Porque você aprende a pôr limites e sabe o que é bom para você. Opa, é aquilo verdade. ali É. não é legal para mim, não faz sentido mais para mim. Eu costumo dizer que tem roupas que a gente não usa mais, É certo? verdade. E Aline, e um detalhe assim, que quando a pessoa ela começa a ter esse autoconhecimento, se conhecer, ela vai entender que o outro para ela só vai somar, mas ela não depende do outro para ela ser completa, né? Porque Exatamente. Nós somos assim, já completos. você tem que olhar para dentro de você e pensar, ó, eu me completo, né? Eu me completo. Agora, o outro, para mim, ele vai somar para uma coisa que Exatamente. eu já faço, que eu já vivo, e vai potencializar aquilo que eu já realizo. Mas quando a pessoa não tem essa percepção, ela vai entender que ela precisa do outro para ser completa. Ou, às vezes, até querer completar o outro, e ela vai olhando para ela e falar, caramba, ao longo do tempo, no relacionamento, eu fui tirando um pedaço de mim e completando o outro, completando o outro. Aí quando E ela aí você faz vê esse essa olhar, cena aí, Diogo, olha só como ela é forte. Ou você tem um montão de gente pendurada em você, nos seus órgãos te sufocando, ou você deixou sim, vários pedaços de você em várias relações frustradas. Isso é é muito forte. verdade. Aí, E por quê? Pode completar, e Aline. aí, e o que acontece? Quando você chega, você está tudo quebrado. Quantas pessoas estão quebradas essa noite, emocionalmente falando? Quantas pessoas estão quebradas? E às vezes por falta de um autoconhecimento, né, Aline? Falta de um Porque ela se conhecimento. deixou, ela se doou ali, porque alguma necessidade de aprovação, ou ser aceito, ou ser amado, e vou me doando ali, vou ali em outro relacionamento, estou me doando. Olha só, que Isso, busca incansável. é verdade. E o ser humano, ele traz para ele aquele sentimento de que, assim, ele tem medo, né? Ele tem medo de não ser aceito e medo de uma rejeição, né? Ele Sim. ele não vive para ele, mas ele vive fazendo as coisas para ser aceito pelo outro. Mas que vida é essa, né? Que eu vivo para o outro só e não faço aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero viver. E no relacionamento, né? A gente tem casais, amigos que dizem assim, no relacionamento eu concordo tudo com o outro, se tudo que ele faz, a gente. Peraí, então um não vive. Se num relacionamento só um que tem o direito de fala, um não vive. Então, no relacionamento ele não é Não tem mútuo, não tem troca. personalidade ali, né? Não há um relacionamento, há um controle. Há um Sim, controle, há uma manipulação. Gente, hoje eu falei sobre relacionamento tóxico. Olha, assim, a mulher me dando depoimento, eu ouvi um depoimento ontem de uma amiga minha, de uma situação, e hoje a mulher falando como as mulheres, né, estão muito desesperadas para se relacionar. A mulher chegou na loja da menina que trabalha com joias e falou assim: me dá um anel. Eu não sei se eu vou noivar. Eu não sei se eu estou fazendo merda. É a segunda vez que eu compro uma aliança. Olha só, que desespero. Ela nem esperou saber se o cara quer isso. Primeiro, quem quer, faz. Já começa aqui. Se o cara quer esse relacionamento, ele vai tomar atitude. É isso que eu falo. Às vezes a gente toma esse lugar que é do homem. Aí a mulher desesperada, já sabendo que... por isso que eu falo, gente, a gente já tem resposta. A minha amiga pergunta, o que você acha, Aline? Eu falei, você tem resposta.
A mulher já falou, será que eu estou fazendo merda? Olha a fala de quem está pensando em noivar. É a segunda vez que eu compro. Olha o desespero de ser amado. Eu aceito qualquer coisa. A outra situação que uma amiga desabafou para mim, que não é dela, mas é conhecida dela, que a mulher estava para casar, olha só, pagou o buffet, sendo que ela não casou com essa pessoa, que é o pai do filho. Desesperada que o buffet vai vencer, ela arrumou outro para casar. Caramba. Loucura, né? E assim, Olha o tanto os indivíduo, buracos estão tentando tapar, percebe? é verdade, e o indivíduo ele vai em busca de preencher esse vazio. Só que ele não vai percebendo que, assim, aos poucos, ele está se desgastando, porque se uma coisa é que tem que estar muito atento. As pessoas muitas vezes, num relacionamento, numa amizade, num ambiente familiar, elas não estão interessadas, muitas vezes, na pessoa que você é. Elas estão interessadas naquilo que você tem para dar. Então, enquanto eu tenho para dar, para suprir no outro, aquilo que é uma necessidade no outro, eu estou sendo aceito. Mas quando eu crio uma resistência, eu paro de me doar, porque eu estou vendo que eu estou ficando com o vazio e o outro está sendo completo, aí você coloca uma resistência. Mas será que o outro vai aceitar? Se ele não aceitar, é porque ele estava querendo aquilo que você tem, não aquilo que você é. E isso, às vezes, as pessoas não Eu falei isso para as meninas, cuidado com entrelinhas. Cuidado, porque assim, ó, essa fala tua é profundo. Caramba, que tanto interesse todo mundo tem, né? A gente tem interesse, a gente é baseado no interesse, a gente está fazendo essa live aqui. Interesse, lógico. Sim, negócios, não só negócio, mas vida, vocação, é interesse, gente. A gente se relaciona com o outro por algum interesse, ou chamou atenção em alguma coisa, sim. Só que até esse interesse é saudável. É isso aí. É isso aí. Quando eu me tiro, eu deixo de ser a pessoa que eu sou pro outro, já não é saudável. Calma aí, tem alguma coisa errada. Eu tenho que avaliar essa situação. Só que a gente está numa sociedade doente. A gente se preocupa com tantas coisas, mas ainda não se fala sobre saúde emocional e mental, gente. Não se fala. Você vai fazer um concurso, não se fala. Não coloca a gente como... Nem psicólogo, não coloca na escola, a gente, há uma resistência muito grande nisso. Não se fala disso. E assim, isso vai fazendo com que a gente vai vendo pessoas fracas emocionalmente, não consegue gerenciar suas Manipulável. É verdade. E o que a gente vê é que essas pessoas, quando elas passam e sofrem um impacto emocional grande, elas não aguentam, né? Até muitas tiram até suas próprias vidas, porque não teve um controle emocional. Porque o que acontece muitas vezes, né, o indivíduo ele vai entender que a carência dele é maior do que o seu amor próprio. Quando não pode, não deve acontecer isso. Espera aí. O que você está exigindo de mim é além do que eu posso entregar? Espera aí. O meu amor próprio por mim está em primeiro lugar. Primeiro eu me amo, para depois amar o outro. Primeiro, gente, para se amar é se aceitar. Aceitar do jeitinho que você é. Agora, você quer continuar, é outra situação. Não faz sentido. Por exemplo, eu sempre fui energia masculina. Hoje eu estou aprendendo a energia feminina, porque eu vi que não é o certo. Mas tá tudo bem. Se eu não quisesse mudar, é um particular meu. É um particular de cada um que não queira mudar. Né? E isso é importante. Porque... a gente respeita isso, né? A gente, como trabalhamos com a saúde mental, a gente respeita o outro. A gente entende que tem gente que vive assim, tá tudo bem. Se tirar aquilo ali, ela morre. É verdade. Entendeu? Tá tudo bem, a gente tem que aceitar o outro dessa forma. Mas aceite você do jeito que você é. Agora, se você quiser mudar, maravilha. Se fizer
sentido para você, mas se aceite. Não espere que o outro te aceite. Gente, ninguém nunca vai nos aceitar. A gente nunca vai ser suficiente para o outro. A gente pode ter a vida perfeita, ainda vai ter crítica. Isso não é sobre nós, é de quem está vendo. É a lente do outro que está ruim, não a sua. É verdade. E Aline, assim, e às vezes a gente entende que não é fácil, né? Você mudar toda a estrutura, né? Que a A pessoa, estrutura a gente nem mexe, né, Dil? Na verdade, a gente mexe na frequência, né? E isso, aí você vê que, e muitas vezes pode ser que alguém, né, que esteja participando aí, ela possa nem entender, né? Mas por que os meus relacionamentos muitas vezes não dão certo? Ou Gente, não dá. seja, e às vezes a pessoa pensa que o meu relacionamento não deu certo porque a gente terminou, cada um foi para o seu canto, mas não é isso. Às vezes você vive um relacionamento de 10, 15, 20 anos e você vê que algumas coisas não batem, né? Que o casal eles não entram numa frequência. Mas eu acredito que assim, é bom parar um pouco, analisar, será que nesse longo dos anos que nós vivemos juntos, eu venho potencializando essa energia masculina, e isso impede de eu deixar que o outro também ele viva aquilo que ele precisa Aí viver. entra uma coisa fundamental, né, Diogo, que eu acredito que salvou, né, vocês, né, esses anos de casamento, é o diálogo, né? Tem que ter. Eu, assim, eu vou ser sincero para você, eu era muito difícil para diálogo, muito difícil mesmo. E, assim, foi outra coisa que eu tive que trabalhar muito, porque a gente vem de um padrão de crenças que vão sendo implantadas, né, desde a nossa infância, e que essas crenças, que são chamadas de crenças limitantes, elas vão nos moldando e vai nos travando em algumas áreas, até para o relacionamento. Eu era muito quieto, fechado, só ouvia mais, falava pouco, e às vezes eu ficava perto de pessoas que falavam muito, eu me irritava, e eu não conseguia lidar com isso. Só que assim, a gente vai vendo que se a gente não acrescentar novas crenças e entender que eu necessito evoluir, você vai ficar parado. Porque assim, igual a Einstein fala, né? Insanidade é eu continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Não vai ter, cara. Você, tudo que você está fazendo, você que está participando da live, eu, Aline, tudo que nós fizemos de 10 anos para cá, nos trouxe aonde nós estamos, da maneira Sim. que nós estamos, vivendo onde estamos, convivendo com pessoas que nós estamos. E se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas para daqui a 10 anos à frente, nós vamos chegar lá 10 anos da mesma forma. Então, se eu quero viver algo diferente lá na frente, eu devo mudar algumas coisas hoje, para que eu possa viver lá na frente o que eu desejo hoje. Senão não Por vai. isso é a questão da consciência, gente, porque tudo que a gente faz é inconsciente, gente. Infelizmente é. Mas a partir do momento que a gente começa a nos conhecer, a gente começa a ter consciência dos movimentos que a gente está fazendo. E aí sim a gente consegue ter resultados diferentes. É dessa forma. Opa, trago para a luz. Tiro daqui e jogo para cá. Né? Tiro do inconsciente e jogo para o consciente. Caramba, eu vou ter resultados diferentes quando eu fizer movimentos diferentes. Mas tem que trazer para a consciência. Não é como verdade. mágica. Não é como Aline, mágica, né? eu tô vendo aí que entrou gente aí depois, né, para atualizar aí ou para informar aí aqueles que estão entrando, que a gente está falando de um tema que é energia masculina e energia feminina. O que mais tem sido potencializado na sua vida, né? E se você tiver algum corajoso aí, uma corajosa aí, e quiser, né, aí se expor de uma forma legal e saudável, falar, eu faço algumas coisas que eu entendo que não é legal, pode colocar eu chamar eu ali depois. Nós somos aprendizes, gente. A gente está aqui a gente só sabe um pouquinho mais, mas a gente está aqui para aprender, né? Fazer trocas, né, Diogo? Isso, e não é só isso, né, Aline? Não é assim, é você pegar e falar, não, agora eu já sei o que é energia masculina e o que é energia feminina, vou mudar toda a minha vida. E às vezes você pode se frustrar porque você pode entender, fiz o que eu devia ter feito e não alcancei o resultado.
Só que isso não é só aquilo que acontece agora. Isso vem todo de um padrão, talvez que você já venha vivendo desde a sua infância. Só que Ô, como foi Diogo, passando rapidinho, acho que batido, a live aqui, ele interrompe, né? Mais de uma hora, eu acho que sai, não sai? Se cair, eu